Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, ouvintes da Rede União, da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro semanal aqui na Rede União, onde a gente conversa com empreendedores, com empresários que têm histórias interessantes para compartilhar com a gente, que fazem a diferença aqui na região. Eu sou a Larissa Brito, a gente vai ficar juntos até às 9 da noite e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Mendes, que ele é o fundador do Sprinta. Muito boa noite, Rodrigo, tudo bem contigo? Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. O Rodrigo tem uma história muito rica, né, Rodrigo? Antes da gente entrar, eu acho que tu poderia explicar, assim, rapidamente o que é o Sprinta, tá? Porque depois a gente vai aprofundar. Mas eu quero muito que tu conte a tua história enquanto empreendedor. Mas, assim, basicamente para o nosso ouvinte entender, né, a plataforma, ela é uma plataforma de gestão, digamos assim, de eventos esportivos, entre outras coisas. Você também tem alguns outros serviços, né? Explica rapidamente, assim. A ideia do Sprinta é ele ser um facilitador da atividade esportiva. Então, a nossa ideia é que o usuário ele tem uma facilidade em encontrar coisas para fazer, como desde comprar e também outros produtos. E para o organizador, o dono do negócio, dos eventos, a ideia é automatizar e facilitar ao máximo a vida dele. Então, na verdade, a gente trabalha para os dois mundos. A gente trabalha facilitando a vida para o organizador e também trabalha facilitando para o atleta. Então, o atleta ou o praticante. Então, o nosso intuito é criar produtos que incentivem e facilite cada vez mais tanto a gestão quanto a prática da atividade esportiva, né? Se for falar assim, para o pessoal ter uma ideia, seria um iFood do esporte, mais ou menos, né? Então, uma excelente definição para entender mais ou menos o que é, né? O iFood, tu entra lá, quero comer uma comida, tu compra comida. A nossa ideia é um pouco parecida para o esporte, que tu entre ali e consiga fazer esporte em qualquer lugar que tu estiver, né? Tá, mas antes da gente chegar nessa plataforma, nesse modelo de negócio que tu tens hoje, eu gostaria que tu compartilhasse com a nossa audiência que está nos acompanhando aqui pela 105.3, também pelo YouTube da Rede União, lembrando que a gente tem transmissão em imagem por lá. Eu gostaria que tu compartilhasse com os nossos ouvintes a tua trajetória. De onde tu é? Tu é aqui de Novo Hamburgo? Eu nasci em Novo Hamburgo. Minha mãe é de Santa Catarina, ela veio para cá com meus avós na época do calçado. Meus avós vieram trabalhar na antigo calçado Zerno, que era lá no bairro Rincão. E aí minha mãe veio junto e depois meus avós voltaram para Santa Catarina, minha mãe ficou por aqui e eu acabei nascendo em Novo Hamburgo mesmo. Sobre a minha história de empreendedorismo, na verdade eu não lembro de outra coisa desde quando eu comecei desde pequeno eu sempre fui empreendedor, desde os 8 anos de idade eu gostava de ver oportunidades nas coisas, sem imaginar o que era um empreendedor naquela época, mas eu sempre tive facilidade de criar negócios, então comecei desde muito novo, vendi, a minha tia, eu tinha uma tia que ela era cozinheira no restaurante na frente da escola que eu trabalhava, e aí eu saía da escola, ia lá pro restaurante, ficava esperando ela até 3, 4 horas e voltar para casa com ela, que a gente morava próximos. E aí o dono do restaurante começou a gostar de mim, enquanto ele via que eu ficava lá, ele me convidava, vamos no mercado comigo, vamos. E aí indo no mercado com ele, eu vi que ele comprava aquele limão, que a gente chama aqui limão Tahiti, né? É Tahiti, né? É Tahiti, isso, o verdinho aquele, isso. Né? Aí ele comprava, eu via que ele comprava aquele limão e eu associei que eu tinha um pé daquilo em casa, um pé que sempre dava um monte de limões. E aí eu perguntei pra ele quanto ele pagava o limão, ele disse, eu lembro até hoje, era 20 centavos por limão, mais ou menos. Aí eu fiz uma proposta para ele que eu venderia para ele por 10 centavos se ele comprasse de mim. E aí ele comprou de mim, eu cuidei por 1, 2 anos daquele pé de limão como se fosse a coisa mais importante da minha vida. E tudo que era limão que nascia... Quantos anos tu tinha? Eu tinha 8, 9 anos nessa época. Eu tava Vê só, e tu enxergou uma oportunidade de negócio com 8, 9 anos. Com 8 ou 9 anos, só deixa eu... Com 8... Tudo acontece, né? O celular aqui deu uma... Falou com a gente, a Siri quis participar da conversa. E aí vendi limões e aí eu não parei mais. Aí eu aprendi a fazer aquelas pulseirinhas de hippie. Aí eu lembro que até hoje tinha uma loja lá no centro que vendia, que era maçaroca, não sei se existe ainda, que vendia miçanga. Eu acho que existe. Aí eu ia lá na maçaroca, comprava um monte de miçanga, um monte de coisinha, fazia pulseirinha, vendia no colégio, vendia limão pra ele, colégio vendia pulseirinha pros colegas da escola. Sempre te virando, tentando fazer teu dinheirinho, assim, E desde muito novo, assim, mas não é uma coisa que eu buscava, eu acho o dinheiro, é uma coisa mais do negócio do empreender,
da oportunidade de tu criar soluções, assim, né? Então eu acho que o que me atraía era mais isso do que realmente o dinheiro propriamente dito. Aí no fim daquele ano eu acabei que eu vendia limão, vendia pulseirinha, aí eu pedi pra minha mãe pegar a revistinha da Avon, vendia a revistinha da Avon, que eu fui na casa de uma vizinha e vi que ela comprava o Renil aquele, sabe? E o Renil era caríssimo, e aí pedi pra minha mãe pegar a revistinha da Avon, vendia tempero verde, eu vendia tudo que tinha na Com 9 anos isso. Com 9 anos. Aí ia no bar pros vizinhos, ganhava o troco, aí ia pagar a conta. E a tua mãe te incentivava? A minha mãe, eu acho que veio um pouco dela disso, porque a minha mãe foi mãe solteira, né? Então ela sempre se virou muito pra me criar, assim. A gente vem de uma família muito humilde, então a gente sempre foi se virando. E eu via que a minha mãe, ela sempre tentava fazer uma coisa extra, né? Então ela trabalhava e tentava vender semijoias. Aí depois eu lembro que ela ia a Santa Catarina, buscava roupa de cama e coisa assim para vender aqui. Aí depois ela tentou ter uma lancheria. Eu via que ela fazia várias iniciativas e eu acho que aquilo me moldou bastante, assim, de enxergar as oportunidades e tentar. Então a minha história do empreender aí foi aumentando, né? Aí depois eu fui entrando para outras áreas até que eu entrei nessa parte mais de tecnologia, né? Fui da publicidade, tecnologia, que foi engraçado o jeito que eu entrei também. Eu tinha 13 anos, eu comecei a fazer um curso de informática e eu lembro que na primeira aula ele abriu a internet lá para nós, naquela época, e ele abriu o portal Terra, e aí eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi se alguém lá do Japão conseguia ver aquela mesma coisa. Ele falou que sim. E aí eu perguntei como é que eu fazia aquilo, né? Por quê? Porque o que veio na minha cabeça é que como eu não tinha muitas condições, talvez a tecnologia era a forma mais barata de eu alcançar o máximo de pessoas possível. E aí a minha carreira depois do empreendedorismo foi sempre focando essa parte de inovação e tudo mais, né? Aí trabalhei em agência de publicidade, trabalhei primeiro em surf shop de vendedor, aí depois caí numa agência de publicidade. Eu gostava de desenhar muito desde pequeno, e aí eu ilustrava, tá sempre com um caderninho de desenho assim andando, e aí eu trabalhava na época numa surf shop de vendedor, assim, tinha uns 16 anos, assim, meio estagiário, né? Uhum. E aí eu vi uma menina comentando que ela era secretária numa agência de publicidade e tinha vaga para designer lá. E aí eu perguntei o que o designer fazia. E aí ela disse, não, o designer é o que desenha. E eu na minha cabeça eu desenhava, gostava de desenhar. Eu falei, pô, marca a entrevista lá para designer. Aí ela marcou a entrevista, fui na agência, o cara veio me entrevistar assim, numa área de serviço deles, onde eles almoçavam. Veio me entrevistar, obviamente eu não sabia nada do que ele precisava, dos programas de design lá. Eu falei, não, mas eu aprendo rápido, me diz aí numa semana. E aí eu fiquei incomodando o cara pra me contratar e ele não tendo como me contratar porque eu não sabia nada. Só que por sorte um cara atrás almoçando e o cara viu a minha história e ele me ofereceu uma vaga de assistente do diretor de criação que daí eu ia aprender. E era ele o diretor de criação. E eu comecei a trabalhar como assistente e aí eu entrei pra área da publicidade, fui pra Porto Alegre, fui até chegar nos meus próprios negócios. Então, muito resumidamente, um pouco a minha história é essa do empreendedorismo. Eu nunca parei de procurar também algo que fizesse sentido para ti e que tu conseguisse desenvolver todas essas tuas habilidades, porque acho que tu vai contar isso, né? Mas no desenvolvimento da plataforma, tu te envolveu 100% porque 100%. Foi tudo criado por ti, né, no começo. Conta isso pra gente, como é que foi esse começo. Todos os meus negócios, na verdade, eles foram muito 100% criados, assim, por mim, porque eu era sozinho no começo, sempre, né. Então, e eu tive, acho que, além de correr atrás, eu tive sorte também de eu estar no momento certo, nos lugares certos, né. E eu sempre fui muito de criar coisas que fossem resolver problemas meus. Por exemplo, esse período que eu trabalhei na agência de comunicação ali, como assistente, foram 3 meses, aí o cara meio tá fim de ano, me liberou e falou, volta em março aqui, que agora a gente tá com muito trabalho. Mas estuda isso, me falou umas coisas para eu estudar. Eu fui para casa e fiquei estudando muito aquilo. E aí na minha cabeça falei, pô, mas eu quero crescer na publicidade, naquela época as agências maiores eram... De que ano a gente tá falando mais ou menos? Isso aí eu tinha 17 anos, 18 anos, isso faz 20 anos, eu tenho 38. Isso lá em 2004, 2005. E aí as agências que eu gostava eram Porto Alegre, São Paulo. Eu falei, pô, mas eu quero ir trabalhar nessas agências aí. Só que eu não tinha portfólio, não tinha nada.
E aí o que veio na minha cabeça? Que eu precisava ficar mais conhecido para as pessoas me convidarem para fazer os trabalhos. E aí comecei a estudar tudo aquilo que o cara me indicou, só que ao invés de eu voltar lá, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever artigos sobre tendências da comunicação, tutoriais sobre como as pessoas fazerem as coisas. Então eu aprendi a fazer tutoriais e mandava aqueles tutoriais e artigos para tudo que é site, revista, e ninguém publicava, obviamente. Até que passou uns 6 meses, um cara respondeu e falou, cara, se tu mudar isso aqui, eu publico. E aí começou a publicar, e a cada 15 dias eu escrevia um artigo pro site dele. Eu lembro na época era em Masters o site, ele era o maior do Brasil, assim, de coisas dessa área. E aí comecei a escrever artigos lá, e como eu não tinha portfólio, eu me cadastrava para as vagas das agências e mandava os artigos. Os artigos. Aí até que uma de Porto Alegre viu e falou, cara, a gente tem uma vaga aqui, vem aqui vem aqui para entrevista. Aí até não fui na entrevista lá, porque eu achei, pô, eu não tenho portfólio, fazer o quê? O cara me ligou na outra semana, eu fui e comecei a trabalhar. Daí eu consegui o trabalho por causa dos meus artigos, não pelo portfólio que eu tinha. Isso é muito legal porque tu traz muito essa coisa, tu falou já aqui, né, de encontrar soluções e eu acho importante a gente destacar isso porque problemas todos nós temos. Sim. E o que faz a diferença é como a gente se posiciona diante desses problemas, né? É. E encontrar soluções. Eu acho que esse é a grande jogada, assim, pelo que tu tá me falando da tua experiência. Sempre foi, eu não tenho portfólio, então eu vou achar uma outra ferramenta para que eu consiga, né? E deu certo, né? Deu super certo. Aí tu nunca teve muita vergonha também, né? Não, sempre fui. Eu já não tinha nada. Se eu tivesse vergonha, eu já não ia a lugar nenhum. Mas a história dos artigos terminou que depois eu criei uma associação de um clube de criativos, onde eu convidava, porque aí eu ia querendo cada vez mais trabalhar com outras pessoas mais importantes e outras vezes. Crescer. E acabou a história que eu criei um clube de criativos, onde eu ficava convidando as pessoas que eu tinha como referência. Ficava convidando essas pessoas toda semana para dar entrevista, para participar de um artigo, para dar dica de alguma coisa. E eu ia criando relacionamento e depois eu consegui um monte de trabalho na área, porque eu era o fundador do clube de criativos, né? Então acho que é isso, tu resolver problemas, né? E o empreender é isso. Tem muita gente que de repente começa a empreender pensando em ganhar dinheiro, que está muito errado, né? Porque o dinheiro ele tem que ser uma consequência do negócio. Se tu já começar pensando nisso, ele provavelmente vai ser uma coisa que tu não acredite muito, que tu não goste, porque tu vai estar focado no dinheiro. Então eu acho que o negócio é mais resolver um problema, que mais pessoas vão ter aquele problema, e aí ele gera uma oportunidade que depois vai te dar todo o dinheiro, vai te dar reconhecimento. Isso, né? Então a minha carreira ela foi assim de vários episódios eu mesmo criar a oportunidade, porque eu não tinha network, não tinha nada, só o que eu tinha era fazer e mostrar para os outros. Então eu vim a vida inteira nessa pegada em todos os negócios. E como que nasce a ideia do Sprinta? O Sprinta, aí, nessa época do Sprinta, eu tinha a ideia desde quando eu tive ela, vai fazer 10 anos agora. Então eu tinha ali 27, 28 anos. Bem jovem. Nessa época eu já tinha tido outras iniciativas e nessa época eu tinha uma consultoria de marketing de inovação, que era para trabalhar com tendência ou criar produtos tipo Sprinta, só que para as empresas. Então, e aí eu trabalhava com uma empresa que é a Credeal, que faz os cadernos. Na época ela era, acho que era a 5ª maior do mundo na época, ela era super grande. E eu trabalhava para eles nessa parte de marketing, de tendência, de inovação. E eu andava de bicicleta. Tu solucionava problemas nessas áreas, assim, tu criava soluções para essas áreas de marketing. Isso. O meu trabalho era criar novas oportunidades de negócio, criar outros produtos. E o marketing também. Então, eu trabalhava junto com o marketing como um consultor de inovação, como criar produtos novos. Tentei criar várias iniciativas. Assim, o EAD que tem hoje, tentei fazer coisas parecidas. Então, eu trabalhava nisso. E eu viajava bastante também para isso. E eu andava, nessa época, comecei a andava muito de bicicleta. E eu viajava e levava minha bicicleta. E aí, um dia, eu descobri que tinha um evento lá na Praia do Rosa. E eu sempre tinha uma dificuldade que eu viajava e tinha muita dificuldade de achar as coisas. E um dia eu descobri que tinha um evento na Praia do Rosa, eu ia estar em Santa Catarina, eu queria participar dele. E levei o dia inteiro para conseguir achar o organizador, conversar com ele. Aí naquela época a inscrição, por exemplo, era R$100. Aí ele falava, pô, deposita 100 com 50 centavos, que eu sei que é de 50 centavos é tu. Tinha que ser tudo depósito, assim. E aí eu fiquei aquilo o dia inteiro na trabalheira, eu via que o marketing dele era ruim, como eu venho dessa parte da publicidade, marketing, falei, pô, vou criar uma coisa que vai solucionar o meu problema, que é encontrar coisas para fazer. E que vai solucionar o problema dos outros, que é como divulgar, como fazer mais coisas. Então, aí surgiu a ideia,
participando desse evento lá, eu até tenho um carinho muito grande até hoje por esse evento, participando do evento, eu tive a ideia de criar o Sprinta, que ia ser um facilitador de atividade esportiva. Então a ideia dele é, se eu chegar em Santa Catarina, eu tenho que abrir ele e conseguir coisas para fazer. E aí surgiu, andando de bike lá na Praia do Rosa, o Sprinta, e com o primeiro modelo de negócio que eu vi, foi resolver as dores dos organizadores de evento. Que eles tinham dificuldade de cobrança, naquela época não tinham meios de pagamento, coisas muito avançadas. Eles tinham dificuldade de marketing, dificuldade de ingestão, porque no geral, o cara que 10%, digamos assim, são empreendedores de verdade, 90% é o cara que ama muito aquilo e começou a fazer eventos. Então o cara, por exemplo, ele corria, de tanto que ele gostava, falou, pô, vou fazer uma prova. E começou a viver daquilo. Só que esse cara, talvez ele não gosta primeiro de tecnologia, de computador. Então, quanto menos ele ficar na frente do computador para ele é melhor. Então, eu já vim com essa premissa aí de eu vou automatizar o máximo o trabalho do cara para o cara fique fazendo o que ele gosta, não precisa ficar aqui. Então, o primeiro negócio do Sprinta foi a gestão para facilitar todo esse evento. E aí começou a empresa, né, facilitando para o organizador, automatizando, e para o atleta dando uma facilidade de cobrança, uma facilidade de encontrar coisas. Esse foi o primeiro negócio nosso. E aí, qual foi tu começou a fazer, por onde tu começou, para quem que tu foi oferecer, como é que foi essa história aí? É interessante. É interessante, né? Olhando os números agora, né? O começo dele foi extremamente difícil, como tudo que eu comecei na vida, né? Eu trabalhava nessa época, eu tinha alguns clientes, era uma consultoria que eu tinha alguns clientes, a Credel era a maior deles, mas eu tinha 3, 4 clientes. E eu tive a ideia, voltei para casa, comecei a trabalhar naquela ideia, e eu sou muito mais da publicidade do que de programação, hoje eu entendo um pouco de tudo, mas também não sou expert em programação. Mas eu voltei para casa e eu era sozinho, então eu comecei a criar, estudar para fazer a primeira versão. Então eu comecei a estudar programação, o design eu já tinha um pouco mais de aptidão, porque eu desenhava. Então comecei a criar a primeira versão dele. E eu gostei tanto, eu acreditei tanto naquilo, que só eu acreditei no início, né? Que eu tinha... Eu vi um dinheiro que eu tinha guardado, eu tinha para viver tipo uns 6 meses, assim. E eu larguei tudo que eu fazia, larguei tudo para todo mundo que eu trabalhava, larguei tudo e fiquei só naquilo. Porque na minha cabeça, em 3 meses eu terminaria, e mais 3 já estaria ganhando dinheiro para sobreviver. O que não aconteceu, né? Então eu aprendi tudo sozinho, eu tinha dinheiro para 6 meses, eu... demorei mais uns 3 depois para terminar a plataforma. E aí eu comecei a trabalhar com ela, assim. Então eu fiz a plataforma em 9 meses. No dia que eu terminei, eu lembro até hoje, fui lá no hotel lá em Porto Alegre, no Intercity, tem um restaurante lá. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei em Porto Alegre, foi num escritório naquele prédio. Chamei um amigo meu, que é o Paulo, que é meu mentor até hoje das minhas coisas, tudo. Eu pergunto pra ele, eu falei, cara, vamos almoçar, vou te mostrar que a plataforma tá pronta. Fui almoçar com ele, mostrei a plataforma ali, super legal a ideia, disruptiva, né? Na hora de pagar a conta não passou meu cartão, ele pagou pra mim. Aí do outro lado da rua tinha um banco, atravessei a rua, tirei um extrato e tinha R$3,42 na conta. Graças a Deus tinha gasolina pra voltar. Aí foi esse o primeiro dia da empresa. Foi eu com a ideia feliz, mas com R$3,42. A realidade batendo na porta, A realidade né? batendo. Aí o Paulo ainda me ajudou muito, me emprestou, me deu um dinheiro naquela época para eu fazer algumas coisas para mim. Aí eu comecei a estrada. Aí eu ia toda semana daqui até no Paraná, mais ou menos, de carro, visitando organizadores. Porque o organizador de evento, ele é mais ou menos 300 quilômetros de distância um do outro. Não tem 10 organizadores aqui, né? Então eu tinha que viajar muito. E com a plataforma sendo criada ainda. E aí viajei, próximo ano, daqui até o Paraná, sei lá quantas vezes, deu 100 mil quilômetros. E aí eu visitava os organizadores. E aí cada evento tem muita peculiaridade. Hoje a gente consegue resolver tudo, porque a gente está há 10 anos desenvolvendo coisa. Cada evento tem muita peculiaridade e muitos organizadores falavam que para fechar com a gente precisava de funcionalidades especiais. E aí a empresa era só eu, né? Mas eu sempre dizia para eles, falava, não, nossa equipe é muito rápida, amanhã ou depois a gente já tem pronta essa funcionalidade aqui, eu volto aqui. Aí eu saía de lá, eu brinco até hoje que eu sei todos os postos de gasolina com Wi-Fi daqui até o Paraná.
Porque eu saía do organizador, achava um posto de gasolina, trabalhava, fazia a funcionalidade, voltava nele e fechava o Para o negócio. nosso ouvinte entender a funcionalidade, eu preciso de um campo determinado, né? Ou uma espécie de um gerador ali de alguma coisa, né? Isso, por exemplo, assim, não, mas no meu evento eu dou muito código de cupom de desconto, eu preciso ter a funcionalidade que gera o cupom de desconto. Falava, não, amanhã a gente já tá fazendo ela, amanhã tá fazendo. A equipe tá fazendo. A equipe era eu mesmo. Equipe. É. E aí comecei a dar certo, assim, visitando muitos organizadores e sempre com o negócio de resolver o problema. Então eu via o organizador e falava, pô, mas o que tu tem de problema aí que eu posso te ajudar mais? Uns tinham problema de design, aí eu ia lá, ajudava os caras, criava arte, criava coisa. Outros tinham problema de fornecedor, eu achava fornecedor pra eles. Tudo eu tentava resolver a dor do cara pra ele me ajudar também. Todo negócio nasce de uma dor de alguém, Nasce né? de uma dor. E todo mundo tem dor, né? É. Então, e aí fazia a funcionalidade, voltava lá no organizador. E eu comecei a ganhar mercado e ter um monte de eventos, era uma coisa nova, todo mundo precisava. Então a gente foi crescendo bastante naquela época. E aí começou uma hora a eu ter bastante clientes, só que ainda era eu sozinho. Então eu tinha que responder suporte, eu tinha que atender o cliente. Eu já tô rindo porque essa parte é engraçada. E eu tinha que atender cliente, eu tinha que fazer tudo sozinho. E aí um dia eu pensei, pô, mas o fundador da empresa não pode ser o mesmo que responde o e-mail de suporte pro cara, eu preciso ter uma equipe. E aí eu decidi fazer uma contratação. E a contratação, o nome dela é Roberta Santin, que na verdade era eu mesmo, eu só criei um e-mail diferente. Criou um e-mail com um nome, um personagem, né? E aí, quando tu precisava de suporte, tu mandava pro suporte, mandava pra Roberta e a Roberta respondia que, na verdade, era tu. Que era eu. E aí a Roberta Santin respondia o e-mail, o suporte, era eu mesmo, a Roberta Santin. A Roberta ficou eu e a Roberta, e por um bom tempo a Roberta foi tua companheira. Um meio ano foi só eu e ela. E eu tava ouvindo uma fala tua num evento e tu falou de 2 incentivadores que tu teve, que durante um ano eles te ligavam todos os dias pra te incentivar. Conta pra gente quem eram esses incentivadores. Os 2 incentivadores eram o Serasa e o SPC. Porque, como eu tinha R$3 na conta, não demorou muito para eu entrar pro SPC e pro Serasa. E aí eu fiquei ali uns 2 anos, porque a gente precisa ter volume pra gente ter resultado, né? Então, tipo, no início a gente tinha eventos menores, tinha tudo isso. E aí o volume não dava... Demorou uns 6 meses só pra pagar as contas, assim. E aí fiquei uns 2 anos no Serasa, no SPC, até eu acho muito legal trazer isso, porque assim, às vezes as pessoas... Eu sempre gosto de falar disso aqui, porque às vezes as pessoas olham para um resultado e elas não imaginam o perrengue que foi, né? Quem vê ali o resultado, às vezes até pensa, deve ter se esforçado bastante, mas existe muito sacrifício, né? Não, é uma coisa, olhando para trás agora... E coragem, né? E principalmente é coragem e acreditar, né, no negócio. Porque olhando para trás agora, se eu não acreditasse muito, assim... Tu teria desistido, né? Eu teria desistido logo no começo, assim. Porque eu tinha bons trabalhos, eu era estável, eu larguei porque eu queria fazer uma coisa pra mim, assim. E aí, mas é muito dolorido, né? Se tu vai olhar... hoje é engraçado a gente contar, mas na época tava o Serasa me ligando todo dia, era tristeza, né? Sim, claro. Não, a gente brinca e tudo, mas é uma situação que é ruim, ninguém quer estar nessa situação, mas foi uma parte do teu processo e que legal que tu fala disso, né? Que bom que tu não vende tudo como sendo muito fácil, muito maravilhoso, porque não, teve muito perrengue, né? Quando eu comecei a ser convidado para ir contar a história um pouco, assim, eu percebi que muitas pessoas contam só a glória, e aquilo, às vezes, tu causa uma falsa ilusão na pessoa, que nem eu tava lá eu fui dar uma palestra, e aí saí da palestra e tinha um coffee break onde o pessoal conseguia conversar com a gente. E aí um cara falou, pô, cara, eu tô há 30 anos no banco, amanhã eu vou pegar e eu vou largar tudo. Calma. Eu falei, não é assim, tem todo esse outro lado, né? Então, eu vejo que às vezes eles vão nesses eventos e só fala glória e todo mundo quer largar tudo e depois o cara se frustra, né? Então, eu sempre quando eu vou contar, eu não conto tanto da glória, porque é muito fácil contar a glória, né? Se vanglória. E eu acho que a minha vontade é conseguir incentivar as pessoas, mas na realidade delas também. Não existe esse negócio que você vai começar agora e daqui a um mês você vai estar... Como ganhar
de 0 a 10 mil reais por mês. Não existe isso aí tão rápido, né? Então tu vai ter que trabalhar. E hoje em dia cada vez se multiplicam esses discursos de dinheiro fácil, dinheiro muito rápido, de fórmulas que vão te levar a fazer. E aí, claro, as pessoas cada vez mais têm suas necessidades afloradas, né? E vão consumindo esse tipo de conteúdo e vão acreditando nisso e acaba gerando uma certa frustração. Então, a gente ter acesso a essas histórias, elas são importantes justamente para que as pessoas entendam que é um processo, como tudo na vida é um processo, que exige esforço, renúncia, que exige estudo, dedicação, né? E não vai ser de uma hora para outra. A gente vive num momento de muito imediatismo, né, Rodrigo? Então, as pessoas querem tudo para ontem. E é bem isso que tu disse, a fórmula mágica, vou ganhar 10 mil em tantos dias. Não é assim, né? Tem muito esforço, muito estudo, muita renúncia, muita luta por trás disso. Primeira coisa, esquece das 9 às 6, né? Tu vai ser 24 horas por dia. E se tu quiser um pouco mais rápido os objetivos, esquece fins de semana, tu vai ter que trabalhar nesses fins de semana. É bem dolorido, assim. Eu pelo menos, tive que abrir mão de muita coisa, porque eu acreditava num propósito, né? Eu tinha um propósito que era... Eu até vi uma frase hoje, só que eu esqueci dela, que é quem só chega no propósito, quem aguenta o processo. O processo, exatamente essa frase. Então é exatamente isso, né? O processo é muito dolorido. Então, eu acho que as pessoas... Só que é possível. E não é tão difícil também que nem as pessoas pensam, né? Que nem muita gente tem medo de largar o trabalho. Mas o trabalho também não tem a estabilidade. Não tem a segurança, não né? tem a segurança. É uma falsa segurança, na verdade. Falsa. Né? E eu acho que as pessoas, elas... É difícil, mas também é possível, né? Muita gente, tipo assim... Você tem um trabalho. Pô, acha uma coisa... complementar a esse trabalho, e aí tu vai conseguindo tuas coisas, vai crescendo, vai investindo, que nem eu comecei com limão, daí eu adicionei a pulseirinha, adicionei o Avon, né? E até encontrar o caminho, né? Até encontrar aquilo que faz sentido pra ti e que é uma possibilidade viável de negócio que tá sanando aquela dor que a gente falou antes, né? Que todo negócio nasce de uma dor. Bom, eu disse que a história do Rodrigo era muito interessante, nisso a gente já passou aqui a nossa primeira meia hora de programa, passou voando. E agora, no retorno do intervalo comercial, eu quero que tu conte mais da plataforma, porque ela tem muita coisa. Quando o Rodrigo chegou aqui, a gente foi conversar, eu disse para ele, me explica algumas coisas aqui que eu não entendi muito bem. Enfim, tem muita coisa. Eu acho que o Rodrigo tem bastante coisa ainda para contar pra gente de um negócio que nasceu aqui na região, que está espalhado, né, por vários lugares, em amplo crescimento, né? Expansão. Então, na volta do intervalo, a gente tem mais conversa aqui com o Rodrigo Mendes, o criador do Sprinta. Não sai daí. A gente vive de inspiração. Você sabe o que é isso? Há mais de 40 anos, a gente é trilha sonora de diferentes gerações, onde quer que você esteja. Música e informação na Grande Porto Alegre, na Zona Sul do estado, na Serra e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí e Litoral Centro-Norte em Santa Catarina. Isso quer dizer... mais de 130 cidades, 9 milhões de pessoas. Juntos, nós somos a Rede União FM. Cada amanhecer, cada novidade, cada acorde nos inspira a evoluir ainda mais. Porque encontrar com você é enxergar essa inspiração de perto. É viver juntos experiências de bem-estar. E tudo isso para conectar cada vez mais com o público. Pelo rádio, pelo aplicativo, nas redes sociais e nos eventos. Porque a gente vive de inspiração.
FM. Voz ao que faz bem. Estamos de volta com um papo de mercado nesta segunda-feira, hoje conversando com o fundador do Sprinta, o Rodrigo Mendes, que está aqui contando para nós sobre todo o desenvolvimento da plataforma. Na verdade, nesse primeiro bloco, ele contou aqui sobre a história dele, né? Que é muito familiar à história da plataforma, que as duas coisas se unem. E agora eu quero que tu... Vamos entrar um pouquinho mais na plataforma, para a gente entender, para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor o que a plataforma oferece, porque sim, vocês fazem essa questão da organização de eventos esportivos, mas não é só isso, na verdade. E essa é só uma parcela bem pequena até do que vocês fazem, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, se o usuário quer praticar esporte, ou ele tem alguma dificuldade, alguma dúvida, ele pode entrar lá no Sprint, se cadastrar, que a gente vai ajudar ele nesse processo. Então, basicamente, o Sprint, tu vai entrar ali e comprar coisas para tu fazer a tua atividade. Desde eventos, tu tem opções de seguro, agora a gente está lançando opções de academia, opções de atividades físicas, então tu vai conseguir comprar uma aula de yoga, uma aula de pilates, uma aula de surf, salto de paraquedas. Tudo que for de esporte tu vai encontrar ali dentro. A gente chama ele de One Stop Shop Sports Platform, que é uma parada única e tu vai conseguir comprar tudo que tu precisa pro esporte. Muitos produtos a gente já tem lançado, outros a gente está lançando. A gente teve a pandemia que travou um pouco a gente nesse processo de lançamento das coisas, mas a ideia é que tu vai conseguir desde um treinamento até participar de uma maratona ou comprar a tua suplementação dentro da plataforma. Então, tudo que for ligado a esporte, qualidade de vida, tu vai ter ali dentro. Programa de benefício, seguro. Por exemplo, tu vai fazer uma trilha hoje, tu pode entrar lá na plataforma e comprar um seguro para tu ir fazer hoje lá. Clicou lá, pagou, tu já está segurado. Aconteceu qualquer coisa, tu vem falar com a gente. Então, o Sprinta, basicamente, ele é um solucionador de problemas para prática esportiva. Com foco na experiência do usuário, né? Com foco na experiência do usuário. Então, a gente quer facilitar com que cada vez mais as pessoas consigam fazer atividade física, ter uma melhor qualidade de vida. A gente tem planos aí, a gente vai entrar em alimentação, vai entrar em saúde, vai entrar em várias outras coisas, para que as pessoas cada vez mais consigam se movimentar e ter essa facilidade. E também de poder, por que não? Se elas quiserem ser empreendedores do mercado esportivo, a gente ser um braço para ajudar eles oferecerem experiências. Porque tem uma coisa aqui que a gente vai vendo. Eu falei com algumas pessoas por exemplo, assim, a gente mora em Novo Hamburgo, né? Por que a gente não tem experiências em Novo Hamburgo, por exemplo, passeio de bike por Novo Hamburgo, né? Ou corrida por Novo Hamburgo, ou caminhada por Novo Hamburgo? Por que não tem? Porque as pessoas pensam que, ninguém vai pagar para caminhar em Novo Hamburgo. Ninguém vai pagar porque ela mora ali todo dia, ela caminha em Novo Hamburgo. Mas a gente tem quantas pessoas transitando em hotéis, a rede hoteleira de Novo Hamburgo está sempre cheia. Então, por que essas pessoas não oferecem atividades, por exemplo, um passeio guiado de bike por Novo Hamburgo? Então, a gente, dentro do Sprinta, a gente também ajuda a fomentar, a criar isso, que são as experiências. E a gente testou já o passeio de bike por Novo Hamburgo, foi vendido. Sério? Era um passeio de bike, tu encontrava o cara e tu ia passeando pelas ruas de Novo Hamburgo de bike para levar o cara a fazer uma atividade. Um cara que estava viajando, estava hospedado no hotel, comprou a atividade. Então, a gente tenta no Sprint, além de facilitar a prática esportiva, mostrar para as pessoas que elas conseguem também criar coisas e ganhar junto com a gente, né? A gente tem muitas pessoas que moram em regiões lindas e às vezes não tem muitas oportunidades de trabalho lá. Esse cara poderia transformar aquela região linda num ganha-pão para ele oferecer um monte de atividade esportiva. Então, o Sprint é um mundo que facilita a prática esportiva. Analisando aqui a tua fala, eu vejo um pouco como uma comunidade, né? Uma comunidade onde tem prestadores de serviço, pessoas que querem comprar aqueles serviços e tu une tudo ali, de uma certa forma, né? Exatamente, porque o que a gente encontrou? Que é muito difícil isso. Digamos, claro, eu sempre andei de bicicleta, então para mim é mais fácil vir aqui e sair para andar de bicicleta. Só que vamos pegar uma pessoa que ela vai no médico e o médico diz assim, se não fizer uma atividade física, o cara vai lá, por exemplo, sei lá, colesterol alto, não sei, uma doença lá, enfermidade. E o médico fala, se não fizer uma atividade física, tu vai ter problemas mais sérios, você precisa fazer uma atividade física. Vai caminhar, ou vai correr, ou vai andar de bicicleta. Esse cara, ele tá perdido, ele não... Normalmente os amigos dele não são, né? Porque Sim. Senão tu já ia ser um pouco mais, tu normalmente tá com pessoas semelhantes a ti. Então esse cara, ele tá perdido, ele não sabe como começar uma atividade, como começar a correr, onde encontrar um treinador, ou o que comprar de vitamina. Então, a gente quer que o Sprinta seja esse braço do cara.
Então, por isso que a gente diz, seja para começar ou para participar da Maratona de Nova York, você vai encontrar no Sprint. Então, a nossa ideia como plataforma é ser esse 360, onde você resolve toda a sua vida de qualidade de vida, sua vida esportiva ali dentro. Então, para pensar no Sprint, o que é isso? O que pensa? Tudo que tu precisar de esporte, se tu não encontra ali dentro ainda, tu vai encontrar em breve. Seja na academia, seja no evento, seja um treinamento, seja tua dieta, seja tudo que for ligado a esporte. Então, a gente quer ser uma plataforma 360. A gente já é, né? A gente já tem um volume muito grande, a gente já está no Brasil inteiro, a gente tem usuários de 32 países, a gente tem 1.300.000 cadastros na plataforma. 1.300.000 cadastros a gente tem. É muita gente. É muita gente. A gente bateu ano retrasado, 1 milhão de atividades vendidas. Então a gente fez aí 1 milhão de pessoas se exercitarem até hoje e a gente tem 450.000 compradores que são frequentes com um processo de recompra, digamos assim. Que compram, porque tem os cadastros e tem os que compram, né? Então, a gente já é uma comunidade e agora a gente está expandindo em produtos para a comunidade. A gente tem ideia de benefícios para as empresas, para oferecerem para os usuários. Então, o Sprint ele é um 360, onde a gente vai lançando negócios e todos ligados à qualidade de vida e bem-estar, né? Como que funciona esse mapeamento de necessidades, assim, que nem tu falou ali, que vocês estão sempre incluindo produtos, né? E isso requer um exercício, creio que diário de análise de mercado, né? De poder identificar o que o usuário está precisando. Como que funciona isso? Quem que faz isso? É tu que faz isso? Tem uma equipe que faz isso? Como que funciona esse processo de identificar novas possibilidades de negócio e de funcionalidades, enfim, para incluir dentro da plataforma? A gente tem uma equipe, mas eu sou mais focado nesses novos produtos, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente faz um mapeamento do que são as necessidades das pessoas. E também muito do que eu gostaria que tivesse, assim, né? Que nem tem muita coisa que eu sei que vai dar mais dinheiro pra gente, mas às vezes tem coisas que eu acho que vai ser mais interessante pra comunidade ou que vai ser mais legal, né? Que nem lá, eu quero que o cara consiga encontrar tudo que é experiência lá dentro. Então, salto de paraquedas, aula de surf. Eu sei que isso não vai dar muito dinheiro pra gente. Porque não tem milhares de pessoas comprando saltos de paraquedas todos os dias. Já maratonas tem milhares de pessoas todos os dias. Então, tem muita coisa que eu acho que faz parte que é muito do meu propósito de facilitar. Por exemplo, assim, quantas pessoas querem saltar de paraquedas ou querem fazer uma aula de yoga e não sabem como? A gente quer que no Sprint tenha aquilo ali. Então tem essa parte das coisas que são super cool, que a gente acha que são super legais de ter e a gente faz por propósito, por amor mesmo ao negócio e de facilitar para as pessoas. E tem a outra parte que a gente fala, a gente precisa aumentar a receita, o que a gente oferece de produto. Essa outra parte a gente vai vendo serviços complementares que são difíceis também de resolver. Por exemplo, na parte do evento, a gente faz toda a gestão do evento. Aí a gente viu que todo evento precisa de seguro e o seguro ele é um complicador, porque primeiro que tem várias pegadinhas, tu tem que saber qual seguro contratar, né, para tu não ficar sem seguro no teu evento. Então, o que a gente fez? A gente viu que isso é uma dor do cara, a gente resolveu o problema, a gente adiciona o seguro. Então, todo evento já tem o evento, já vem o seguro junto. Já é uma coisa que aumenta a nossa receita mais rápido do que o salto de paraquedas e dá muito menos trabalho. Então, a gente tem as coisas que a gente vai focando e eu faço muito o meu plano de negócio, como tem muitos anos a ideia, eu passei a vida inteira meio mapeando ele. Eu vejo o 360 que as pessoas fazem. Então, por exemplo, todo mundo que corre um evento, ou que participa de uma prova, faz um triatlo, esse cara treina, tem treinador, esse cara vai na academia, se não vai, deveria ir na academia, esse cara usa suplemento, esse cara faz várias outras atividades. Então, eu tento pensar nesse 360 para que esse cara consiga encontrar o máximo de serviços ali dentro. Então, o nosso plano de negócio é esse. 50% propósitos, outros 50% é como que a gente aumenta a receita e resolve a vida do cara. Então, é mais ou menos isso. E como eu tô sempre para cima e para baixo viajando, eu vejo muita coisa e eu trago para implementar aqui, né? Que nem agora eu estava viajando, eu vou bastante na academia, eu usei um serviço lá fora, todos os dias eu usava esse serviço, eu vi que são funcionalidades legais, mês que vem vai ter no Sprint essas funcionalidades. Então, é muito isso, é o que a gente vai vivendo e vendo as necessidades. E por isso que eu gosto que nem eu fiz 100 mil quilômetros no primeiro ano, não foi à toa, até hoje eu devo fazer... Hoje eu já consigo ir de avião, né? Então já... Já reduz um pouco o tempo, enfim. Já reduz um pouco o tempo, mas
eu tive, esse mês eu tive muito em Santa Catarina, tive na Bahia, tive em São Paulo, tive em vários lugares, visitando e vendo como é que funciona, e vou lá ver como é que tá. E sempre que eu vou, eu tenho algum insight, alguma coisa que poderia melhorar, uma melhoria eu trago e aplico. Então, eu continuo o mesmo Rodrigo lá do início, com propósito e visitando e viajando pra caramba, e vai melhorando a empresa sempre nisso. Então, é mais ou menos assim o nosso processo de produção, criação de novos negócios. E também hoje muitas coisas chegam na gente, né? Então, chegam empresas querendo fazer parceria, chega empresa de seguro, pô, queria fazer o seguro de bike com vocês. E a gente começa a ver. Hoje está um pouco mais fácil, a gente tem um pouco mais de acesso, a gente tem um network melhor, a gente tem... Então, hoje, para eu aplicar essas minhas ideias, já são mais fáceis do que antigamente, né? Que a gente está virando fintech agora, que é soluções de pagamento. Então, a gente já consegue ir lá conversar com os bancos para fazer as coisas, né? Que antigamente não conseguia. Então, hoje está um pouco mais fácil, mas é esse o processo. Qual é o principal carro-chefe de vocês hoje? Hoje, o nosso principal carro-chefe, ele é solucionar os problemas dos eventos, que é onde a gente ficou famoso, né? A gente tem hoje os maiores eventos, alguns dos maiores eventos do mundo utilizam a gente. A gente teve no Brasil aqui a Copa do Mundo de Mountain Bike, que é o evento mais importante do mundo. Fazia 20 anos que não vinha para o Brasil, escolheu o Sprint e a gente fez toda a gestão do evento. O que é a gestão do evento para o nosso ouvinte entender? Por exemplo, tu quer correr uma maratona. Tu e mais 20 mil pessoas querem correr uma maratona. Então, tu tem que ter um lugar onde tu vai lá, vai encontrar tudo, tu vai conseguir comprar, e aí tu vai conseguir ir no evento, fazer. Então, para o usuário... assim, simplificando aqui, comprar ali a inscrição, digamos assim. Para o atleta, ele compra a inscrição, compra seguro, compra como ele ir no evento, né? Principalmente a inscrição para o atleta. Para o organizador, a gente entrega um dashboard com mais de 100 funcionalidades, onde ele consegue resolver o marketing dele, disparar e-mail, WhatsApp, disparar SMS, ele consegue cuidar das cobranças, ver os pendentes, toda a parte financeira do evento, ele consegue contratar seguro do evento, ele consegue gerenciar 100% do evento dele através da nossa plataforma. Então, para o organizador de evento, ele contrata a nossa plataforma, ele faz toda a gestão ali dentro, e aí ele só precisa se preocupar nas coisas que importam realmente para ele, que é relacionamento com o patrocinador, cuidar da parte física do evento. Toda essa parte de suporte, todo atendimento, todo marketing, ele pode utilizar a nossa plataforma para fazer tudo isso. E aí isso aí reduz, no mínimo, 6, 7 pessoas que ele precisaria ter na equipe e aumenta o faturamento dele, porque a gente também dá visibilidade para esse 1.300.000 usuários. Então, para o dono do negócio, a gente simplifica para ele ali, ele não precisa se preocupar com nada, ele pode contratar a gente e entrar lá para ver, só para ver os gráficos lá e os relatórios. Então, nosso produto hoje, nosso carro-chefe, que a gente ficou famoso, foi solucionar esse problema dos eventos, né? E aí, por trás, a gente tem um monte de tecnologia. A gente tem inteligência de dados ali, onde a gente, por exemplo, a gente aumenta em 20%, 30% a recuperação dos desistentes, porque o cara, por exemplo, o cara vai lá, a nossa plataforma identifica que normalmente ele compra mais nas terças-feiras às 19 horas. Então a nossa plataforma vai nas terças-feiras às 19 manda um lembrete para ele. Pô, você não pagou, você vai ficar de fora. O que aconteceu? Não te vi na lista de inscritos. Então a gente tem toda essa inteligência de comunicação, principalmente porque eu venho da publicidade, então eu fico... o que eu gosto de fazer é isso. Né? Os gatilhos e tudo mais. Então, pro organizador, a gente resolve a vida dele toda, desde da venda até o seguro do evento, ele não precisa se preocupar com nada, a gente resolve tudo. Por exemplo, criação de produtos, se ele quer criar uma marca em volta do evento dele, a gente tem todos os fornecedores, a gente cria os produtos, tudo, monta um e-commerce para ele dentro do Sprint. Então, por cara, a gente tem um monte de coisa. Para o usuário, ele consegue comprar a inscrição, comprar o seguro, consegue comprar produtos no e-commerce, consegue contratar alguns serviços extras, as experiências, aulas de surf, aulas de... E agora a gente vai lançar a parte de treinamentos para o usuário final também. Então, a parte de programa de benefícios com cashback a gente já tem. Então... É basicamente isso. Mas nosso carro-chefe hoje é resolver os eventos, digamos, 70% dos nossos negócios são junto com os organizadores de eventos. Né? A gente estava falando antes aqui no intervalo, né, que tu é muito focado no processo, né, de como solucionar as coisas, enfim. Quando uma pessoa, né, uma empresa, enfim, um grupo está organizando um evento, quanto tempo antes eles precisam procurar vocês para que vocês consigam fazer essa gestão? Eu sei que vocês são muito ágeis e muito rápidos, né? Desde a época que tu estava sozinho ali, que as pessoas pediam determinadas funcionalidades e tu conseguia entregar para elas no outro dia. Mas assim,
Claro que isso depende muito do porte do evento, enfim, né? Mas mais ou menos quanto tempo, assim, precisa com antecedência te procurar para que vocês consigam organizar e deixar tudo certinho para que a pessoa faça o evento dela? A nossa plataforma é toda automatizada, então se tu quer simplesmente criar o teu evento, ou criar a tua experiência, a tua atividade, tu entra lá na plataforma, tu mesmo consegue criar tudo e lança em 10 minutos, se tu tiver tudo pronto. Então, tu já recebe um link e tu já pode vender se tu quiser. Depois disso que tu criou, ele entra... A gente tem um negócio na plataforma que é o score de 0 a 100, que nivela a exposição do evento dentro da plataforma. Então, ele cria lá, ele ganha o link dele e sai divulgando. E aí, a gente vê lá que foi criado, a gente faz todo o processo de onboard, ver se ele precisa, ver se ele tem alguma dúvida, ver se ele quer um treinamento. E aí vai aumentando o score dentro da plataforma até chegar na promoção nacional, que daí aparece para todo mundo. Mas a criação do produto do evento, da experiência, por exemplo, gostei aqui da ideia, quero oferecer um passeio de bike em Novo Hamburgo. Tu entra lá em 10 minutos, teu passeio de bike tá criado, tu tem um link para promover ele para as pessoas. Aí, um monte de gente se pergunta assim, tá, mas se eu vou lá e crio um evento fake, evento para todo mundo, eu faço assim. Não, quando tu cria o evento, ele entra com o score 0, então ele não aparece para ninguém, só o teu link. Só tu vai ter o link para divulgar. Uhum. Então, por exemplo, se tu cria o evento e em 1 hora ele já tem vendas, é porque esse teu evento já tem credibilidade, porque o teu link vendeu, tu mesmo vendeu. E aí ele começa a ser visto dentro da plataforma e aí a gente impulsiona ele, né? Isso para evitar fraudes, eventos fakes, tudo mais. Então, ao longo desses anos, a gente foi aprendendo essas coisas. Como que a gente automatiza do jeito mais rápido possível, evitando fraudes, evitando tudo isso. Então, hoje o organizador ele consegue ir lá e fazer todo o evento dele e vender. Se ele não quiser, ele nem conversa com a gente. Ele tem todo lá, treinamento, central de ajuda, tudo sozinho. Só que, claro, ele pode querer, eu quero crescer meu evento, eu quero a ajuda de vocês, quero uma consultoria, quero alguma coisa. Aí ele conversa com a gente, aí vai para um outro setor lá, onde a gente vai ver, pô, teu evento tem potencial para virar uma marca, vamos criar um e-commerce dele. Aí, em um dia, a gente já cria o e-commerce do cara também. Coisa que ele ia levar, de repente, meses, né? Não, a gente já tem tudo pronto, já tem os produtos, já tem tudo, cria para ele, ele já sai vendendo, já aumenta a receita dele ali. A gente teve um case ali aqui em Santa Catarina, do evento, que o ticket médio do evento era R$75 por pessoa, que não paga nem as contas. E a gente pegou e a gente deu toda uma consultoria, criamos produtos, criamos um monte de coisa para ele. A gente passou de 75 para 230, Nossa. De uma edição para outra. Só adicionando produtos extras. E isso que a gente quer fazer para os eventos. A gente quer aumentar a receita deles. Não só os eventos, as academias, os profissionais. Todo mundo que for do mercado esportivo pode contar com o Sprint para aumentar as suas receitas. Né? E todo mundo ganha, né? A empresa ganha a partir do momento que financeiramente tem esse retorno. E o usuário ganha porque está recebendo ali uma gama de serviços, né, a seu dispor ali e de coisas que vão ajudar nesse processo dessa experiência da prática esportiva, né? Exatamente. Por exemplo, assim, se tu vai lá e comprei... Vamos trazer aqui uma aula de Pilates. Tu comprou essa aula de Pilates. Tu comprou pela nossa plataforma, aconteceu qualquer coisa contigo, tu tem um seguro. Tu já tem, então, o usuário comprando pelo Sprint, ele tem uma segurança a mais. Então, aconteceu alguma coisa, tu vai ter o seguro. Tu comprou uma aula de surf, aconteceu alguma coisa, tu vai ter o nosso seguro. E também vai ter a garantia da plataforma, da segurança dela de quem que ela está comprando, a gente vai ter o nosso apoio, vai ter o nosso suporte, vai poder falar com a gente. Porque às vezes tu vai comprar, a maioria, tem muito profissional liberal que tu não consegue conversar com ele. E Sim. Aí com a plataforma tu vai ali, a plataforma resolve. Então a plataforma ela é boa para os dois, né? Ela é boa pro dono, pro profissional, pro professor, pro organizador de evento. E ela é dona pro usuário também, ela é boa porque ele consegue ter uma segurança maior, ele consegue comprar, ele consegue usar benefícios, por exemplo, comprou um produto lá da gente, ele consegue ganhar um cashback, às vezes é mais caro do que a inscrição, ele vai de graça na inscrição. E aí isso reflete na experiência do usuário e na avaliação que vocês têm de experiência, isso. Né? Que tu estava me dizendo antes que vocês têm uma nota de avaliação. No Google é 4.9 de 5, né, de qualidade de atendimento. A gente preza muito para... Imagina, a gente é uma empresa que vendeu mais de 1 milhão de atividades e a gente não tem quase reclamações, não tem... Por quê? Porque a gente foca em ter um processo com muita qualidade, né? Desde o processo de atendimento, do processo de solucionar problemas, tudo isso. Então, eu acho que o grande segredo para qualquer empresa é ter processos. E se tu for pensar, a coisa mais simples, o segredo mais simples que tem, né? Para tu ter o sucesso, que é ter processo, e que quase ninguém faz, né? Porque raramente tu vai entrar numa empresa que vai ter processos. E se tu fizer processos, tu vai ter menos trabalho,
tu vai ter mais dinheiro. É que menos pensar o estresse. processo muitas vezes parece trabalhoso, mas é muito mais trabalhoso tu operar sem os processos, É né? muito mais, porque, imagina, a maioria das pessoas, elas não podem sair do escritório, que tudo virou uma bagunça, né? Por quê? Porque elas não têm processo. Elas têm, não querendo ser coach aqui, né? Mas as pessoas, elas precisam, o primeiro dever delas é criar os processos, e o segundo é seguir os processos, não ficar mudando as coisas, ou o que tem que fazer? Criar os processos e verificar o andamento dos processos, não ficar se metendo em E outros... reajustar pontualmente aquilo que identifica que é necessário fazer ajustes, né? Mas Isso. criar o processo e confiar nele, né? Toda semana eu realinho alguma coisa no processo que eu vejo, tipo assim, ó, quando uma coisa dá errado lá na empresa, a gente resolve aquilo, mas ele cai ali por como é que eu crio um processo para isso não dar mais errado. Então, eu acho que o exercício do empreendedor ali, do líder, é ficar pensando em como criar o processo, ao invés de ficar apagando E em cima. aprender com erro também, né? Aprender com erro. E se tu for pegar uma empresa, dificilmente vai dar mais de 10 problemas diferentes durante o dia ou durante o mês, né? Porque tu vai ter produtos que tu já conhece os produtos e tu sabe os problemas que sempre vão ter esses produtos. Então, é muito mais simples de criar processo do que as pessoas pensam. Quais são os principais problemas que acontecem na minha empresa? Esses 10 problemas? Processo. Então, vou criar o processo. Processo financeiro, processo de pagamento de contas, processo dos impostos, processo de atendimento do cliente, do onboard do cliente, do follow-up do cliente, da qualidade, como que o cliente está se sentindo na empresa. Então, você vai criar ali 15 processos que vão te diminuir 70% do teu trabalho. E tá aí o segredo, eu acho. Que nem a gente pergunta, como é que esses grandes empreendedores, os caras conseguem ter 40 empresas? Porque eles têm processo em cada empresa, onde eles perdem 2-3 horas por semana para gerenciar cada um. Então, é isso que eu me baseio e que eu tento aplicar. Não sou expert ainda nisso, né? Mas é o que eu tento melhorar todo dia, essa parte dos processos. E qual é o maior desafio que tu encontra hoje, assim, dentro do teu modelo de negócio e como empreendedor de uma maneira geral? Sim. O maior desafio do meu modelo de negócio é como ele é de escala, é aumentar rapidamente o crescimento dele, né? Então, por exemplo, assim, agora a gente quer começar a vender academias. Como é que rapidamente eu consigo 1000 academias para vender ali dentro? Então, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem que ir fazendo tentativa e erro. Porque a gente não consegue ter um comercial que vai ficar batendo porta em 1000 academias. É uma coisa totalmente nada escalável para o modelo de negócio. Então, a gente tem que conseguir organicamente ou através de comunicação que essas 1000 academias se interessem pela gente. Então, a gente tem que ficar sempre com gatilhos disso. Então, acho que a nossa dificuldade maior é a dificuldade de escala cada produto novo que a gente tiver. E, normalmente, a gente cria produtos que não tem muito... ainda. Então, além de tu ter que fazer a escala, tem que criar a cultura das pessoas se ambientarem a usar aquilo ali. Eu, como na nossa empresa, a maior dificuldade que eu vejo é essa parte de como que cada novo produto eu escalo rápido, né? Os eventos é mais fácil, já é mais fácil de escalar, porque ele já é consolidado, então tu só precisa fazer comercial e convencer o cara a usar a tua empresa. Mas para os produtos novos, essa é a maior dificuldade de criar a cultura. E eu, como empreendedor, minha maior dificuldade, eu acho que é eu achar que as coisas, tipo... uma hora eu tenho que achar que as coisas estão boas. Tu tá sempre querendo melhorar. Só que isso também não é muito saudável, né? Claro que não. Porque tu tá sempre criando coisas novas. Que nem agora eu fui viajar, já voltei aqui já sabendo como é que faz para abrir lá. Então, eu fico, sabe? A cabeça não para nunca, né? A minha maior dificuldade como empreendedor é eu desacelerar um pouco. E desde novo eu não consigo, né? Desde criança. Então, eu como empreendedor, minha maior dificuldade é que nem assim, ó, a gente tá... Se um dia eu sair da empresa, né? Pô, eu já tenho o que eu vou fazer. Eu não deveria, eu devia ficar um pouco mais... Focado no momento ali, né? No momento. Então, eu tô sempre lá na frente com 10 oportunidades de negócios que eu tenho vontade de fazer. E eu sei que não tem como fazer tudo. Só que mesmo sabendo que não tem como fazer tudo, é difícil tu vai desconectar atrás deles. disso. Então, eu como empreendedor, minha maior dificuldade é um pouco a qualidade de vida para eu... Dar uma freada e conseguir esse equilíbrio, né? Que é importante. Saúde física, emocional, né? Saúde mental, enfim. E é um desafio que os empreendedores normalmente enfrentam, Todos né? são meio parecidos. Porque, sabe por quê? Porque tu não pode ser normal para ser um empreendedor, né? Tem que ter essa necessidade dessa inquietude, digamos assim, né? E falando ainda nisso, a gente já está se encaminhando aqui para o final. O Bernardo já fez sinal ali para mim, que a gente tem que encerrar. Mas
quais são os próximos passos? Assim, o que tu pode adiantar pra gente? O que vocês estão planejando dentro da Sprinta? Tem alguma novidade de serviços que vocês vão oferecer em breve? As nossas novidades é a gente acelerar agora os produtos que a gente trancou na pandemia. Então, é toda essa parte de venda de aulas avulsas. Então, dos produtos de academia, por exemplo, a academia tem a agenda dela que tem Zumba, Pilates, a gente quer transformar isso em monetização para os caras, né? Para que tu não precise ter mensalidade na academia, tu pode comprar essa aula de Zumba. A gente quer entrar ainda no próximo ano toda essa parte de experiências com coisas diferentes para tu conseguir. Por exemplo, quero fazer uma corrida lá no Polo Norte, na Antártica. Tu vai conseguir Patagônia, a gente quer pegar esses lugares mais emblemáticos e lançar experiências ali. E também essa parte toda de e-commerce, a gente melhorar um pouco ela, a gente já tem ela pronta, ela deu uma estacionada, agora a gente já começou a vender ela de novo para o usuário. Então, para o ano que vem, a gente vem com um roadmap aí de uns 6 produtos, parte de nutrição, parte de treinamento, para tu ter teus treinadores ali dentro da plataforma, receber tuas planilhas. Então, são esses os produtos que nesse momento a gente está desenvolvendo. A gente já tem 4 deles que já estão prontos, que já estavam prontos, agora a gente só está acelerando o comercial. E mais 2 novos que a gente vai lançar no ano que vem para os usuários. O homem não para. É. Enfim, esse foi o nosso papo de mercado de hoje. Agradeço demais a tua presença aqui, porque dentro desse turbilhão, dessa agenda, tu conseguiu tirar um tempinho para vir aqui conversar conosco. Então, eu agradeço demais a tua presença aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência adorou o papo, porque é uma história muito inspiradora. Muito obrigada, tá, Rodrigo? Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Eu adoro essa parte de alguma forma, tentar inspirar as pessoas, mostrando que não é fácil, mas é possível. E que se ela tiver muito propósito e amor, aquilo vai dar certo. Um dia vai dar certo. Eu que é a prova viva que deu certo. E assim como a maioria dos empreendedores são provas vivas que deu certo, né? Então, sempre que precisar, eu estou à disposição aí para tentar inspirar de alguma forma. Que legal. Vai aí. Quem quiser te acompanhar, como que pode fazer? Meu Instagram é bem fácil de achar, é mrodrigo. Só o M Rodrigo, vai aparecer ali. O do Sprinta é Sprinta. Vai achar bem fácil também ali no Instagram. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. Agradeço a nossa audiência. Quem pegou a conversa pela metade, não conseguiu acompanhar tudo, vai ficar disponível lá no canal da Rede União no YouTube, a conversa. E na próxima segunda a gente está de volta com mais uma história inspiradora, mais uma empresa que faz a diferença aqui no Vale dos Sinos. Muito obrigada pela audiência. Até segunda. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.